esquece de deixar o seu like aí, se inscreve e ativa o sininho de notificação. Tem muita coisa boa aí, muito conteúdo maravilhoso e abençoado para você. Corre aí e aproveita. Em nome de Jesus. Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Aqui quem vos fala é o vosso amigo missionário Fábio Dominique, passando aqui para gravar mais uma aula de bibliologia. Esse assunto que eu estou me dedicando agora, nesses primeiros vídeos, para trazer esse aprendizado para você. Na aula passada nós estivemos falando sobre a origem da Bíblia, a sua definição, o seu vocábulo. E nessa aula agora nós vamos também falar sobre as línguas originais da Bíblia. Eu dei um rabiscozinho na aula passada. Nós vamos falar sobre os materiais de escrita da Bíblia e o formato primitivo da Bíblia, tá ok? A Bíblia, meus irmãos, eu continuo a afirmar em dizer, ela é o primeiro livro aí mais vendável há mais de 50 anos. Já foi traduzido para mais de 3.000 línguas e eu creio que você ainda vai aprender muito com esse livro, tá bom? Meus irmãos, as línguas originais da Bíblia, vamos lá. O Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico e algumas partes em aramaico. Como está em Êxodo, se você quiser pegar a sua Bíblia, você abre ela em Êxodo capítulo 4, do capítulo 8 até o 6, 18 e o 7 e 12. Toda essa parte de Daniel também 26, o Daniel 2, 4 até 7, 28. E Jeremias capítulo 10, versículo 11, nela foi escrita em aramaico, né? E outra boa parte em hebraico, pois o hebraico, né, era a língua oficial dos hebreus. E a língua aramaica, meus irmãos, era a língua do povo de Arã, que era uma província da Babilônia. Se você for estudar mais um pouquinho nessa questão dessa província, você vai também aprender um pouco sobre esse povo. E a gente também pode estar trazendo uma aula depois acerca dessa província babilônica do povo de Arã, a qual, né, uma boa parte do Antigo Testamento também foi escrito em aramaico, tá bom? Então, primeiro ponto, as linguagens originais do Antigo Testamento era a língua hebreia ou hebraica, né, e a língua do povo de Arã, o aramaico. Antigo Testamento no hebraico e aramaico, tá ok? O Novo Testamento, meus irmãos, ele foi escrito em grego, e fora a língua comercial do Império da Grécia, como também do Império Romano, embora tendo sido o latim como a língua oficial. Então o Novo Testamento ele foi escrito em grego, mas a língua oficial do povo daquela época, ali do Império da Grécia, né, como também o Império Romano, era o latim, tá bom? Mas também eles usavam o grego. Então por isso o Novo Testamento ele foi traduzido, escrito em grego, né, e traduzido para nós aí na nossa linguagem portuguesa e os demais continentes. Mas as duas línguas oficiais do Novo Testamento eu posso denominar como o grego e o latim, tá bom? Antigo Testamento, o hebraico e o aramaico. O Novo Testamento, o grego e o latim, tá ok? Isso é o primeiro ponto da nossa lição aqui, para você entender acerca das línguas originais da Bíblia Sagrada, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Os materiais de escrita da Bíblia, meus irmãos, né? Isso aqui é muito importante, tem gente que não sabe, né? Como assim? Hoje é livro, né? Hoje é folha, escrito por folha. Mas qual foi os materiais de escrita da Bíblia? Vamos lá. O papiro, se você não sabe o que é o papiro é uma planta aquática que cresce junto a rios, lagos e banhados do Oriente, cuja entrecasca servia para a escrita. Então, era uma planta, né, aquática, chamada papiro, foi um dos primeiros materiais que a Bíblia foi escrita, e a sua entrecasca servia para a escrita, né? Então, a princípio, você já anota aí, né? O primeiro material que serviu para a escrita da Bíblia foi a planta chamada papiro, né? Que era uma planta aquática que crescia junto a rios e lagos, banhados do Oriente, tá bom? Segundo material de escrita da Bíblia foi o pergaminho. O pergaminho era a pele de animais, meus irmãos. Era feito de pele de animais, curtida, tá bom? Era melhor que o papiro, era um material bem melhor, né? Mais resistente, né?
E o próprio apóstolo Paulo usou o pergaminho para escrever as suas cartas. Se você observar em 2 Timóteo, capítulo 4, e o versículo de número 13, Paulo vai estar mandando ali pegar os seus pergaminhos, os seus livros, né, a sua capa, né, e estava incluso aqui, que é o que nós estamos estudando, os pergaminhos. Então o apóstolo Paulo usou muito de pergaminho para a sua escrita, para escrever as suas cartas, tá ok? Então o pergaminho era a pele de animais curtida, e esse segundo material era melhor do que o papiro para a escrita, tá bom? E o terceiro material, eram 3 tipos de materiais que a Bíblia, né, no tempo ali de Jesus Cristo e dos apóstolos, no Antigo Testamento, foi utilizado, né? O terceiro material era ostracas, eram feitas de cacos de cerâmica, né, muito utilizado para a inscrição de pequenas notas feitas com pincel e tinta de carvão vegetal. Então, a ostrácas, que eram feitas de cacos de cerâmica, viu, meu irmão? Isso aí era o terceiro material de escrita da Bíblia Sagrada, né, na época de Jesus Cristo, os apóstolos, no Antigo Testamento, tá bom? Eram esses tipos. O papiro, né, que era uma planta que crescia, era uma planta aquática que crescia junto aos rios e aos lagos banhados do Oriente. O segundo era o pergaminho, que era feito de pele de animais curtidos, e o terceiro era a ostracas, que eram feitas de cacos de cerâmica, tá bom? Esses eram os 3 materiais de escrita da Bíblia. Agora vamos lá para o formato primitivo da Bíblia. A Bíblia foi escrita originalmente em forma de rolos, pois todos os livros antigos eram assim escritos. Cada livro da Bíblia era um rolo, que se separadamente os leitores sagrados tinham em suas mãos. Só com a invenção de papel no século II, pelos chineses, foi possível termos a Bíblia em um só volume, tá bom? Então a Bíblia ela era em forma de rolos. Então você pegava ali, colava e fazia o rolo, né? Eu acho até hoje, na época de escolas, eu mesmo já fiz isso na época que eu estudava, né? Você ainda consegue fazer rolos, né, de papel. Você cola ali, né, a parte final, a abazinha ali do final da folha, no início da outra, e vai fazendo os rolos de papel. Então, o formato primitivo da Bíblia era esse. Era originalmente em forma de rolos, né? Pois era assim todas as formas que os livros eram escritos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, né? E somente no século II, pelos chineses, que foi possível a Bíblia, né, vir em um só volume, né, quando eles inventaram o papel. Interessante que sempre os chineses estão aí na frente de muita coisa da tecnologia, do conhecimento, né? Mas independentemente de qualquer coisa, essa é a aula que eu quero deixar para você aqui, esse ensinamento acerca das línguas originais da Bíblia, os materiais de escrita da Bíblia e o formato primitivo da Bíblia, tá bom? Não esquece aí de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, ativa o sininho de notificação, que eu vou estar sempre postando aqui conteúdos abençoados. É uma teologia simples, pura, mas muito objetiva. Coisas simples, meus irmãos, que vocês precisam aprender, vocês precisam ter em mente para não serem repreendidos. A Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, meus irmãos, busquem conhecimento, anotem isso, peguem um caderno, peguem um papel, uma folha, uma caneta, escreve isso, deixe isso bem guardado. Desde quando eu aceitei a Jesus Cristo, nas minhas aulas de escola bíblica dominical, ainda hoje eu tenho anotações de coisas que para mim são riquíssimas. Então, conhecimento não se compra, tá bom? Conhecimento não se compra, nem se ganha. Conhecimento se busca e se adquire, tá bom? Então, que Deus te abençoe, que você possa ser abençoado por essa aula de bibliologia, a segunda parte, e depois vem mais aí, a terceira parte, em nome de Jesus. Um forte abraço e que Deus te abençoe.